Olá, boa noite. Nós somos do Ministério Evangelho da Sabedoria e a palavra de hoje é sobre os erros que cometemos e também sobre a imaginação, os pensamentos. Primeiramente, vamos falar a respeito dos pensamentos. Equivocadamente, as pessoas pensam que são os pensamentos que fazem a realidade das pessoas. Entretanto, isto é uma mentira. Porque não é o pensamento, a imaginação, que vai fazer com que sua vida seja X ou Y, mas sim o ato de aceitar aquilo que passa pelos seus pensamentos sem nenhuma avaliação crítica. Porque a única coisa que vai modificar as suas atitudes são os pensamentos que você aceita e que são integrados no seu conjunto de valores interiores. Há muitos pensamentos na mente do ser humano, todos pensam coisas vãs em muitos momentos. Porém, é necessário colocar em prática aquilo que se deseja e não aquilo que aparece na sua cabeça. As pessoas, quando começam a dizer que o pensamento molda a realidade, elas se esquecem de dizer que é o pensamento que se aceita. Enquanto você continuar aceitando pensamentos vãos, pensamentos infundados, a sua mente se orientará àquilo que é errado, aquilo que é destrutivo. Entretanto, se pela vontade você escolher, aí sim você terá o controle da sua vida. No entanto, enquanto você continuar vivendo pelas ilusões dos seus pensamentos, confundindo o pensamento com a realidade concreta, a sua vida continuará sendo direcionada a coisas aleatórias, a coisas deletérias, coisas que vão te prejudicar. Entretanto, quando você assumir a postura de que os seus pensamentos não são e não serão a sua realidade e que a sua realidade será aquilo que você determinar pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, então você assume novamente o controle dos seus pensamentos e da sua vida. Mas existe um bloqueio aqui, porque a imaginação é muito forte. Para que você consiga vencer a imaginação, você terá que buscar fazer isso, treinar fazer isso e escolher coisas boas, escolher coisas que muitas vezes vão ser opostas àquilo que passa na sua mente. E muito bom fazer isso, porque coisas malignas devem ser rechaçadas. E assim conseguiremos vencer este teatro mental demoníaco. Porque as imaginações negativas são como teatros malignos, em que os atores são construtos demoníacos que agem segundo a maldade, como se como se mesmo no mundo metafísico os demônios armassem uma cena de novela, uma cena televisiva, uma cena de filme e criasse uma estrutura irreal para que a sua mente confundisse aquela ilusão com a realidade, para que então você fosse controlado por ela. Porque só se é controlado por uma ilusão quando se acredita que aquilo é uma realidade. Só que hoje você tem o conhecimento de que é possível sair dessa situação. Primeiro, não mais aceitando os pensamentos, não mais crendo que esses pensamentos são seus, porque os pensamentos que são seus são aqueles que você aceita e integra ao seu conjunto de valores. Não permitindo também que a sua vida seja moldada por essas ilusões. Não confunda mais a mente, o pensamento, com a realidade.
Comece a exercer a vontade própria sobre as suas decisões. Não permita que essas miragens te controlem. Agora o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, a necessidade de estarmos constantemente reconhecendo os erros que cometemos diante de Deus, para que assim consigamos gradativamente moldar os nossos pensamentos e atitudes, para estarmos mais próximos daquilo que Deus deseja para o ser humano, que significa retidão e santidade. Aquele que se julga estar muito perfeito é, na verdade, o que está errando mais. Porque quem diz que não erra, diz que Deus é mentiroso. Porque Deus diz que todos os seres humanos erram. E erram muito, inclusive boas pessoas, pessoas que creem verdadeiramente nele fazem o bem. Infelizmente, é assim que acontece. Mas existe uma diferença entre aceitar o erro deliberadamente e lutar para estar sempre aperfeiçoando as suas atitudes e maneira de viver. E é exatamente isso que eu chamo as pessoas a pensar. A necessidade de buscar o aperfeiçoamento. Pode ser que agora você não esteja realmente fazendo tudo aquilo que Deus ensina. Mas se você colocar um propósito de fazer um pouquinho todo dia, aos poucos você vai se encaixando na vontade de Deus. Entretanto, se continuar vivendo de qualquer modo, longe dos ensinamentos sagrados de Cristo, nunca conseguirá. E sempre viverá neste ciclo negativo. Por isso é preciso ter a humildade de reconhecer os erros e a vontade de estar constantemente buscando o aperfeiçoamento, que é a santificação pela fé. É exatamente isso que Deus deseja para o ser humano. Deus não quer que o ser humano seja escravo das ilusões que aparecem na mente dele, assim como Deus também não quer que as pessoas sejam soberbas a ponto de não reconhecerem seus erros e se julgarem perfeitas, quando na verdade não são. Por que fazer isso? Se julgar perfeito quando você não é, além de ser um ato de negação a Deus, é uma loucura que prejudica a sua vida mental, espiritual e pessoal, porque toda forma de mentira carrega em si um fator degradante da consciência humana. E uma consciência degradada se corrompe e se massifica até a completa destruição. E a destruição significa o enlouquecimento. Enlouquecimento em atitudes imprudentes, seja no emprego, na escola, nos relacionamentos humanos. A loucura imprudente nas suas decisões e coisas do tipo que trarão, além da dor terrena, também um elemento de condenação eterna. E é exatamente por isso que devemos buscar essas duas coisas: a humildade de reconhecer o erro e buscar mudança, e não dar ouvidos aos pensamentos que vêm em nossa mente, porque grande parte deles são apenas resquícios da velha natureza ou ainda influências demoníacas que usam da natureza caída como âncora para poder te influenciar, te tentar a praticar aquilo que é maligno. Por isso mesmo, busque andar nos ensinamentos da verdade, porque fazendo isso conseguirá vencer essas duas situações e se manter firme e de pé.
se inscrevam no canal, o Evangelho da Sabedoria. Apertem no sino para receberem as notificações de novas postagens e compartilhem com outras pessoas.